Saudação de paz a todos! Estamos aqui alegres, satisfeitos. Terminamos a nossa disciplina de bibliologia, ou mais precisamente introdução bíblica, como está na grade de vocês. E desta feita estaremos fazendo uma revisão para a reflexão dos irmãos antes de fazermos a nossa avaliação. E o propósito desta revisão é que tenhamos êxito na avaliação e bom aproveitamento na disciplina. Iniciando com o texto de Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo afirma categoricamente que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Proveitosa para quê? Proveitosa para ensinar, e ela ensina a verdade e o que é correto, para redarguir, ou seja, ela condena o erro, para corrigir, ou seja, somos faltosos, temos imperfeições e ela corrige essas faltas e essas imperfeições, para nos instruir em justiça, que é o mesmo que dizer a maneira certa de viver, viver em retidão, e para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, exemplo, seja íntegro, e que também possa ser perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, ser bom servo. Então percebemos que a Bíblia ela é um compêndio completo da vontade de Deus, porque ela mostra a verdade, condena o que está errado, corrige as imperfeições, ensina o que é certo, manda ser exemplo e ainda ensina como ser bom servo, né? Submisso, sujeito. Inclusive, quando a Bíblia trata desses assuntos, ela não trata apenas numa questão espiritual. Ela trata da vida como um todo, da vida moral, cívica, espiritual, congregacional, diante da obra de Deus, diante dos irmãos, diante da política, diante das dívidas, dos tributos, do casamento. Então a Bíblia, ela traz esse pressuposto de aperfeiçoar o ser humano em tudo aquilo que ele executa, sendo um bom servo. É o que nós entendemos aqui a partir desse ensino do apóstolo Paulo. Trazemos aqui à baila algumas reflexões feitas por escritores conhecidos dos irmãos, outros também, talvez não tão conhecidos, mas que eles trazem frases interessantes sobre a Bíblia Sagrada. Em poucas palavras, eles conseguem exprimir aquilo que nós gostaríamos de falar. Martim Lutero, por exemplo, lá dos idos de 1500, ele já traz uma frase dizendo que quando as Escrituras falam, Deus fala. Então, ele considera que as Escrituras são a fala reproduzida de Deus para a humanidade. Raimundo F. de Oliveira, nessa mesma linha de pensamento, ele diz que pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Isso significa dizer que existem outras formas de Deus falar com a humanidade. Deus ele fala através das manifestações do universo, de diversas manifestações espirituais, divisões e etc. Mas é pela palavra dele que ele consegue se comunicar com o homem, falar da sua vontade, falar dos seus propósitos e na linguagem que o homem possa entender. Falar o brasileiro como brasileiro, ou falar o inglês para o britânico, para o americano e por aí vai. Então Deus ele fala através da sua palavra em linguagem humana. Henry Halley ele já traz essa reflexão. A Bíblia é o tesouro mais precioso que a raça humana possui. Na verdade, todo o tesouro que nós temos aqui na Terra ficará apenas aqui. Mas a Bíblia, ela nos prepara para viver uma vida melhor aqui e uma vida eterna nos céus. A inspiração da Bíblia é especial, única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Tem todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Esse conceito é um conceito muito mais rebuscado, muito mais completo, que vem na declaração de fé. E ela traz esse conceito a partir da inspiração, que é única.
Não existe livros evangélicos que tragam essa autoridade canônica, essa sacralidade. Existem bons comentaristas, existem bons escritores que interpretam bem a Bíblia, mas nenhum desses livros estão à altura das Escrituras Sagradas, uma vez que esta é inspirada. E não existe parte de livro mais inspirado que outro, e nem livro mais inspirado que o outro. O valor que Cantares de Salomão tem, o livro de Isaías tem, o Apocalipse também tem, o valor que tem as mensagens proféticas de Daniel, também a genealogia que são registradas em alguns livros da Bíblia também tem a mesma autoridade canônica e inspiração divina. Por fim, Billy Graham, ele diz o seguinte: o homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo ou santificado. Ele traz aqui uma visão mais prática, né, da revelação bíblica, né, do valor da Bíblia para o ser humano. E com essas reflexões, nós estaremos agora adentrando a nossa revisão. Amados irmãos, não temos dúvida de que a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade. É desta forma que Deus mostra qual é a sua vontade, Deus revela os seus atributos, Deus mostra o fim da história desde o início, a consumação dos séculos, os propósitos dele para toda a humanidade, quais eram o projeto original de Deus e depois do pecado, como esse projeto ele teve que sofrer determinada alteração. Então, é através da Bíblia que Deus se revela. É claro que a Bíblia não é a única forma de revelação de Deus. Segundo o salmista, Deus ele se revela até diante do universo e a manifestação da sua glória se dá em toda a sua criação. Mas é através da Bíblia que Deus ele resume, ele traz a miúde a sua revelação para que o homem possa compreender, de sorte que ele não traz toda a revelação de sua pessoa e nem de coisas ocultas que só serão desvendadas na eternidade. Mas o que ele traz através da Bíblia Sagrada é o suficiente para salvar o mundo inteiro. Então, bibliologia é exatamente o estudo da Bíblia enquanto livro inspirado por Deus, observando a sua estrutura. Quando eu digo sua estrutura, estou falando a sua divisão do Antigo e Novo Testamento, estou falando da sua organização de livros Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, dos proféticos, profetas maiores, profetas menores do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os livros biográficos, ou os evangelhos, que relatam a vida de Cristo na Terra. Temos o Atos dos Apóstolos, ou podemos também chamá-lo de Atos do Espírito Santo, que marca os primeiros passos da igreja na Terra. Temos as cartas, que trazem conhecimento, trazem revelações, trazem conteúdos doutrinários, e temos também o Apocalipse, que é um livro de revelação, é considerado um livro escatológico. Então, quando eu falo na estrutura, eu estou me referindo à forma como ela está organizada. E quando eu falo da sua preservação, diante de todas as intempéries, todos os antagonistas das Escrituras, todos os avanços que foram feitos, a Bíblia ficou preservada e chegou em nossas mãos. Se essa Bíblia, se esse livro, tão amado por tantos e tão odiado por outros tantos, chegou a nossas mãos, foi preservado, é porque o seu autor teria uma vontade de que nós conhecêssemos a sua vontade, e isso é prova de que é um livro que tem uma autoria divina, soberana, e a sua preservação é garantia de que é ele se comunicando com a humanidade. Quando falamos também da formação do seu cânon,
precisamos informar que esse cano já está encerrado. Não existe mais a possibilidade de outros livros serem inseridos com o mesmo grau de inspiração, de autenticidade, de sacralidade na Bíblia Sagrada. Por maiores que sejam os números de comentaristas, de escritores inspirados, de intérpretes da Bíblia Sagrada, nenhum deles vão poder colocar as suas interpretações no mesmo patamar, no mesmo grau de canonicidade da Bíblia. Então, quando se fala em cano, estamos falando de livros divinamente inspirados. E a tradução dos seus textos para originais também é um dos assuntos que estudamos dentro de bibliologia, e a questão também dos aspectos históricos, geográficos e culturais da época. Tudo que Deus tem preparado para o homem aqui e na eternidade, tudo que Ele requer do homem para viver em santidade, agradando-lhe, cultuando-lhe, tudo que Ele não suporta no homem, tudo que é errado, tudo que é pecaminoso, tudo que fere a sua santidade, está revelado na Bíblia Sagrada. Não precisamos de um outro livro para descortinar a sua vontade. A Bíblia, ela já traz esse compêndio de revelações que trazem a verdade, o que Deus espera, o que Deus requer do ser humano, o que vai acontecer para a redenção e felicidade do homem, está tudo descrito na Bíblia Sagrada. Deus não precisa de um outro livro complementar a sua palavra. E tudo que o homem tem a fazer agora é tomar a palavra de Deus e apropriar-se dela pela fé. Então, nós entendemos por esse slide de introdução que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Quem interpreta ela para nós, seres humanos, é o Espírito Santo. E o seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. E entendamos que central, ou seja, desde o início até o final, o centro da Bíblia é Cristo. E como já falamos, foi o próprio Deus que comunicou a Adão a salvação das suas vidas pelo pecado cometido, o perdão dos seus pecados, a solução para aquele desligamento, aquele distanciamento, a sua morte espiritual. Bom, se a Bíblia ela fala de Cristo, o centro das Escrituras é Cristo, então quem leu a Bíblia toda e não encontrou Cristo nas Escrituras, não encontrou o principal, porque não adianta ter todo o conhecimento bíblico e não conhecer o único meio de salvação para as suas vidas. A Bíblia Sagrada ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A sua estrutura contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e isto já é uma tradição antiga, apesar de que a Bíblia Católica, por exemplo, traz 73 livros, são 7 livros a mais, que eles trazem no período interbíblico, só que esses livros são considerados apócrifos ou não inspirados. Inspiradamente, são considerados apenas 66 livros. Ele é o livro mais antigo da humanidade, foi escrito por cerca de 40 homens e foi inspirado pelo Espírito Santo. Enfatizando, o ponto central é Jesus Cristo, representado através dos tipos de símbolos e de profecias. Os livros escritos distam cerca de 1.600 anos. Falando um pouco desse ponto, de que Jesus Cristo é o ponto central e ele é representado através de tipos, por exemplo, quando se fala em Êxodo sobre o Cordeiro Pascual, ali é um tipo de Cristo, né? Quando Isaías fala, o menino nos nasceu, é uma profecia mais evidenciada, mais clara de Cristo. Então, Jesus Cristo é anunciado de diversas formas através do Antigo Testamento, através de tipos e através também de símbolos, né? E profecia. Um dos símbolos, por exemplo, quando Moisés levanta a serpente no deserto, e depois o João ele traz a mesma analogia para Cristo, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, mostrando, inclusive, a morte que Jesus deveria suportar pelos nossos pecados. Então, o Antigo Testamento traz tipos, símbolos e profecias mais claras acerca de Cristo.
E quando falamos também que os livros escritos distam cerca de 1.600 anos, a discussão entre 1.600 anos e 1.100 anos, que alguns escritores trazem, a diferença está. Os que dizem que são 1.100, quase 1.200 anos, ou cerca de 1.100 anos, eles estão considerando o período, extraindo o período interbíblico. Quando eles falam dos 1.600 anos, estão incluindo também o período interbíblico, né? Que Deus se fez silêncio. Então, é considerado como se a história coberta fosse de ano tal a ano tal, desconsiderando que houve um silêncio de Deus. Outros preferem extrair esse período do silêncio de Deus e aí reduzem esse tempo de cerca de 1.600 para cerca de 1.100 anos. Diferentes culturas, posições socioeconômicas e circunstâncias históricas era exatamente o perfil de cada escritor da Bíblia Sagrada, como nós vemos no quadro abaixo. Amós era pastor, Daniel era um político, Davi era rei, Ezequiel era sacerdote, Esdras era escriba, Salomão era rei, Jeremias sacerdote, João pescador, Josué soldado, Lucas médico, Mateus cobrador de impostos, Moisés era pastor, Neemias era mordomo, Paulo era fariseu e teólogo e Pedro pescador. Então, foram diversas as profissões, diversas as formações desses escritores da Bíblia e elas não se contradizem. Se elas não se contradizem, é porque a autoria ela é única. Independente da situação econômica, social, da circunstância histórica, da posição, eles não têm nenhuma contradição. E é por isso que esse livro ele é considerado inspirado por Deus, eles são canônicos, são sagrados, né? Porque é a vontade de Deus que foi, que moveu esses homens, não foram eles que intencionalmente quiseram deixar algum registro, algum legado para a posteridade. Foi o próprio Deus quem os inspirou para registrarem esses textos bíblicos. Foram escolhidos por Deus como instrumento de sua grande obra literária de salvação. E é através dessas sagradas escrituras que nós conhecemos o Deus criador dos céus e da terra, a quem servimos. No tocante à origem do conteúdo bíblico, sabemos que parte do conteúdo bíblico veio direto de Deus. Deus revelava ao profeta e o profeta escrevia, registrava. Mas tem conteúdo desses da Bíblia que não vieram por revelação, vieram por narrativas históricas, vieram por pesquisa. E trazemos aqui o exemplo de Lucas. Lucas ele diz que depois de ter empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, pôr em ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Então Lucas ele mesmo declara que ele usou uma metodologia para escrever o Evangelho. E qual era a sua metodologia? Pesquisa de campo. Qual era a sua metodologia? Entrevista, a busca da verdade, da informação. Ele foi seguidor de Cristo, ocular de Cristo? Não, mas ele teve conhecimento, ele buscou as pessoas que vivenciaram experiências incríveis com o mestre, e ele começou a colocar tudo isso em ordem dentro do seu livro, e a gente vê também os métodos utilizados, que eram métodos gregos, né, para descrever o livro de Lucas. E também temos uma outra origem, que é a questão profética. O Apocalipse é uma revelação escatológica que Deus, Cristo, ele se manifesta a João na ilha de Patmos para que ele escrevesse tudo que ele estava vendo, que tudo que ele estava vendo é profético. Qual é a fala de João dentro do Apocalipse? Ele estava escrevendo tudo que ele via, tudo que era profético. Então existem essas origens do conteúdo bíblico direto de Deus. Inclusive, quando eu falo direto de Deus, eu vou até ser um pouco mais severo. Quando Deus ele manda Moisés pela segunda vez, porque a primeira vez as tábuas da lei Moisés quebrou, Deus ele ordena que Moisés lavre as duas tábuas e suba ao monte. E o próprio Deus, né, foi quem escreveu as tábuas da lei. Isso prova que veio do próprio Deus aquela inscrição.
veio direto de Deus essa inscrição. A Bíblia pode ser lida e estudada com vários propósitos. O que nós não podemos ignorar é que ela tem uma mensagem. E nós sabemos que essa mensagem, ela é tão clara a ponto de uma criança compreender o seu relato e pessoas que não tiveram acesso à educação secular também compreenderem a sua mensagem, devido à clareza das Escrituras. Ela é objetiva, ela não procura rodeios para explicar o mecanismo de salvação, de redenção, nem o que é certo, nem o que é errado. E em determinados textos, nós vemos a dureza da Bíblia, do tratamento bíblico com o erro humano. Quando, por exemplo, uma geração é chamada de raça de víbora, uma outra situação em que Jeremias ele chega para o povo e diz: tu tens a testa de uma prostituta, é porque não tem rodeios na Bíblia para identificar o erro, para apontar o erro, porque ela tem uma mensagem e o foco dessa mensagem é a redenção do ser humano. Ela é entendível, ela é completa, como nós já falamos, não precisa de complementos. Ela é amorosa também, ao mesmo tempo que ela é objetiva e às vezes até dura na correção. Ela também é amorosa. Quando, por exemplo, o próprio João ele usa o termo filhinhos, né? Ele chama a responsabilidade através de um chamado, de um vocativo carinhoso. E é inequívoca de Deus. Quem lê a Bíblia Sagrada com a ajuda do Espírito Santo sente Deus até nas genealogias, quando são bem compreendidas. E a finalidade principal da Bíblia é levar o homem à redenção, uma vez que o homem foi corrompido pelo adversário, pecou, perdeu o seu relacionamento com Deus, e Deus agora está tentando se relacionar com o homem e se comunicar com o homem. E a maior forma de comunicação de Deus com o homem é através das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, nós já falamos, ela é o centro, ele é o centro das Escrituras. E Lucas 24:44 diz: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E o interessante é que quando Jesus ele fala aqui, ele não está só dizendo que as Escrituras já falam dele desde o princípio. O que me chama a atenção aqui é que ele acaba também autenticando, ele acaba também comprovando a veracidade das Escrituras. Quando ele fala da lei de Moisés, está falando do Pentateuco, dos profetas e dos salmos, ele tá reconhecendo a sacralidade, a canonicidade dos livros antigos. Então, não cabe aqui colocar outros livros para ajudar na interpretação e equiparar ao mesmo patamar, porque esses daqui já foram referendados pelo próprio Cristo. Eu trouxe aqui para vocês umas informações trazidas pelo Antônio Gilberto. Em Gênesis, por exemplo, ele diz que Jesus é o descendente da mulher, em Êxodo, o Cordeiro Pascual, em Levítico, o sacrifício expiatório, em Números é a rocha ferida, em Deuteronômio é o profeta, em Josué o capitão do exército do Senhor, em Juízes é o libertador, em Ruth é o parente divino, em Reis e Crônicas ele é o rei prometido, em Esté ele é o advogado, em Jó é o nosso redentor, nos Salmos é o nosso socorro e alegria, em Provérbios é a sabedoria de Deus, em Cantares de Salomão é o nosso amado, em Eclesiastes é o alvo verdadeiro, nos profetas é o Messias prometido, nos evangelhos é o Salvador do mundo, em Atos é o Cristo ressurgido, nas epístolas é a cabeça da igreja, no Apocalipse é o Alfa e o Ômega, o Cristo que volta para reinar. Então, Antônio Gilberto tentando mostrar que Cristo sempre esteve em evidência nas Sagradas Escrituras, ele mostra a temática de cada livro desde o Antigo Testamento, aonde Jesus é apresentado, como Jesus ele é figurado dentro desses livros. O que o estudante de teologia não pode ignorar é que existe uma diferença entre revelação e inspiração. E nós vamos esclarecer um pouco mais sobre isso. Nem todos os livros da Bíblia foram revelados, mas todos foram
inspiradas. Já trouxemos aqui, e com comprovação do texto bíblico, que Lucas foi um livro resultante de uma pesquisa exaustiva, de entrevistas, a partir de pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo. E nós vimos que o livro de Lucas logo não foi revelado, mas não podemos negar a sua inspiração. Então, o que é revelação? Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia saber. Existem livros de revelação? Existem. Daniel, tem parte de Daniel que é só revelação. Tem parte de Jeremias que é só revelação. É claro que tem parte nesses livros que também trazem narrativas históricas, né? A apresentação da realidade, como eles viam, como eles enxergavam. Mas nós temos conteúdos que são revelados. Agora, ambos, os revelados e os vivenciados, pesquisados, seja lá qual for o método, toda a escritura ela é inspirada. É como diz o apóstolo Paulo, né, que toda a escritura foi divinamente inspirada. E quando ela é inspirada por Deus, significa dizer que ela tem autoridade divina, ela tem autoridade do soberano. O soberano autorizou, assinou, autenticou esta obra. Então toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Lucas foi inspirado a examinar trabalhos já conhecidos e escreveu o Evangelho. A inspiração veio para ele buscar essas informações, mas não que tenha sido revelado. E Moisés foi inspirado a registrar o que presenciara, como relata o Pentateuco. O propósito da Escritura é revelar o próprio Deus, apesar de que a Bíblia traz histórias de povos, a Bíblia traz relatos de fraquezas humanas, a Bíblia traz cânticos, a Bíblia traz instruções para a família, para a sociedade, para casal. A Bíblia também traz reprodução de falas do próprio adversário quando foi se apresentar diante dos anjos com os anjos de Deus para ferir a Jó. Então, nós temos várias reproduções da Bíblia Sagrada, mas a revelação, a proposta é a revelação do próprio Deus. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias. Hebreus, ele traz esse conteúdo para nós, essa afirmação que Deus sempre falou desde o princípio e que, depois de ter falado por vários profetas, ele mandou o seu próprio Filho, Deus entre nós, falando para a humanidade. Nós temos também aqui a expressão de sua vontade à humanidade. Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus. Temos um texto escrito por Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele traz aqui a baila, a inspiração, e traz também a vontade, né? A vontade foi de Deus, a inspiração foi divina. Não foi o homem que intentou, que idealizou, que empreendeu deixar algo escrito. A inspiração foi divina e esses homens obedeceram e deixaram os registros daquilo a que foram autorizados. Então, para explicar essa inspiração, existem várias teorias que nós não aceitamos e teorias que nós aceitamos e defendemos. Uma das teorias sobre a inspiração da Bíblia é a teoria que fala, a teoria chamada de teoria plenária ou verbal. Essa teoria ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas a homens que foram instrumento do Espírito Santo, usando o vocabulário que possuíam. Ou seja, independente do nível cultural que eles tivessem. Foi um Moisés que passou pelas faculdades egípcias, foi um
um Amós que era boiadeiro, foi um Isaías que era um nobre, foi um Daniel que era sábio, foi um Jeremias que estava caminhando para ser sacerdote e dizia que era uma criança, não sabia falar. Independente da qualificação desse indivíduo, o que Deus tenha escolhido, a teoria plenária entende que houve sim a inspiração do Espírito Santo, independente do vocabulário, das circunstâncias. E diga-se de passagem, apesar da Bíblia também ter reproduções das falas do nosso adversário, ali no Gênesis, quando ele inclusive fala uma mentira para Eva, em Jó, quando ele vai diante dos anjos de Deus para ferir a Jó, na tentação de Jesus, onde ele manda Jesus transformar a pedra em pão, manda Jesus se suicidar. Então, esses textos, mesmo que não saiu da boca do Eterno, saiu da boca do adversário, o antagônico de Deus, eles constam na Bíblia Sagrada, isso não tira, não anula a inspiração divina. É como se Deus dissesse assim, deixe isso registrado, eu estou inspirando você para deixar esses registros. Então, o Espírito Santo, entendemos a partir dessa teoria plenária verbal, que ele deu autonomia, autorização para que a Bíblia ficasse como um registro, um legado de Deus para a humanidade. Ao contrário dessa teoria, existem outras teorias que entendem de forma diferente essa inspiração. Alguns acham que essa teoria, a teoria da inspiração, ela foi natural, humana e intuitiva, que foram escritos por homens dotados de gênio e força intelectual especiais. Quando se fala nesse tipo de inspiração, o que nós entendemos é que eles equiparam Daniel ou qualquer um outro escritor a um Castro Alves da vida, a um Rui Barbosa, a qualquer um escritor intelectual que deixou obras literárias registradas. Teoria da inspiração divina comum é uma outra teoria, que essa teoria aqui defende que foi escrita por homens que receberam uma unção tal qual a recebemos hoje quando oramos ou pregamos ou cantamos. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pregamos a palavra, Deus nos traz uma revelação, uma explicação, um esclarecimento através das Escrituras, e foi assim, dessa forma, que também foram escritos os livros sagrados. Não, muito pelo contrário. Essa nossa interpretação, essa nossa inspiração, ela é uma inspiração comum. A inspiração que levou homens a deixarem livros canônicos, sagrados escritos, foi uma inspiração superior, e ela já se encerrou no Apocalipse. Essa inspiração não vem mais, não atua mais em nossos dias. O Espírito Santo ajuda de forma especial para trazer essa inspiração para esse escritor, para deixar Deus revelado à humanidade. Até hoje Deus revela, sim, até hoje Deus inspira pessoas a escrever belos cânticos, a pregar belos sermões, sim, mas por mais que sejam usadas estas pessoas na atualidade, não se compara à inspiração que foi dada a Daniel, a Ezequiel, a Moisés, para deixar os relatos bíblicos. Tem também a teoria da inspiração parcial. Essa teoria aceita que uma parte da Bíblia é inspirada e a outra parte não é inspirada por Deus, né? E, inclusive, nós temos denominações que até hoje não lidam bem com as cartas de Paulo, preferem trabalhar apenas com os evangelhos. Nós temos também outras denominações que preferem trabalhar com o Antigo Testamento, não aceitam o Novo Testamento. Já temos outras denominações ou religiões que preferem trabalhar com as cartas paulinas, né? E esquecem o restante da Bíblia, porque não consideram inspiração parcial, porque consideram, melhor dizendo, inspiração parcial. Quando nós vemos uma denominação, uma ramificação religiosa, dizendo que o Antigo Testamento já caiu, já está fora de validade, porque foi escrito para os judeus e não para nós, e só aproveita o Novo Testamento, eles acreditam na teoria da inspiração parcial, rejeitam uma parte da Bíblia.
Tem a teoria do ditado verbal também, que ensina que Deus saiu ditando cada palavra, né? E não foi bem assim. Deus respeitou o vocabulário de cada escritor. E tem a teoria da inspiração das ideias, que Deus simplesmente soprou a ideia no ser humano e o ser humano chegou lá e saiu escrevendo o que bem quis, né? Com liberdade de autoria. E não foi bem assim que a coisa aconteceu. Liberdade artística, liberdade do escritor. Então, essas teorias são teorias que acabam tentando negar a inspiração plenária da Bíblia. Nós, assembleanos, confessamos e entendemos que toda a Escritura foi divinamente inspirada, porque é assim que a própria Escritura fala de si mesma. Toda ela foi escrita por inspiração divina e não foi produzida por vontade de homem, mas foi o Espírito Santo quem levou esses homens a produzir as Escrituras para nós. O que falar, irmãos, dos livros apócrifos e dos pseudoepígrafos? Geralmente a gente só fala livros apócrifos e esquece que existe também os falsos assinados. Nos dias de Jesus, ele fala leis, profetas e escritos. Outro ele fala leis e profetas, né? Outro ele fala leis, profetas e salmos. Esses livros que nunca fizeram parte do Antigo Testamento judeu também não foi considerado. O próprio Jesus, na época dele, já existia o compêndio dos livros canônicos do Antigo Testamento. E Jesus cita-os. Se apareceram outros, é claro que eles não têm nem a aprovação do próprio Cristo quando esteve aqui na Terra. E aí surgem os livros apócrifos, ou chamados deuterocanônicos, ou seja, apareceram depois. Apresentam erros históricos e geográficos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo de oração pelos mortos. Nós vemos a igreja caótica em ensinos que buscam ou que vão na contramão ou são contrárias aos princípios bíblicos. E de onde é que eles tiram esses ensinos? Algumas vezes da sua cultura, das crendices, e algumas vezes respaldadas nesses livros apócrifos, motivo pelos quais eles cultivam a permanência desses livros, que não são aceitos pelas autoridades eclesiásticas de nossos dias, nem dos antepassados. E tem também os livros pseudoepígrafos, que foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. É como quisessem deixar algum registro e, como não teriam a credibilidade, escreveram os livros e depois assinaram embaixo que foi Pedro que escreveu, foi Paulo que escreveu, foi Timóteo que escreveu, Judas que escreveu. Então, eles começam a assinar falsamente esses livros e esses livros, quando passaram pelo crivo do concílio, eles não passaram porque não foram aprovados. Porque foram descobertas fragilidades no livro e, inclusive, os tempos em que foram escritos não correspondiam ao tempo em que esses escritores ou pseudo-escritores estavam vivos. Então, mostra-se que era uma farsa, né? Era algo assinado falsamente, logo são chamados de pseudo-epígrafos. Bom, irmãos, falando da formação do livro, foram escritos em diversos materiais. É claro que existem materiais que foram mais utilizados e eram materiais que eram fáceis de serem manuseados para a tecnologia da época e fáceis de serem levados de um canto para o outro. Existiam outros materiais que eram utilizados para escrita, como madeira, pedra, né? Mas o papiro e o pergaminho se apresentou como o material mais utilizado no antepassado para trazer registros escritos. E a Bíblia, por si, a Escritura Sagrada, não ficou atrás, usou também esses materiais. Sabemos que o papiro é de origem vegetal, é uma planta aquática que crescia junto aos rios e lagos e banhados do Oriente. E esse papiro ele era colhido e passava por um trabalho, né, de fabricação da película para receber a tinta com seus escritos. E tinha também um pergaminho, que era a pele do animal, que era curtida. Era também um trabalho exaustivo que se fazia para que chegasse a matéria-prima acabada para receber o tinteiro e os registros, né, do que se desejava registrar.
Outros materiais também foram usados, como falamos aqui, o linho, o óstraco, a madeira, como demos o exemplo do outdoor, que Abacuque deixou registrado os 5 ais. Temos a pedra onde o próprio Deus escreveu, né? E temos pedras também recobertas de ceras que está lá em Isaías 8:1. Então, vários materiais foram empregados na confecção do livro. É claro que o mais usual deles, os mais utilizados deles, era o papiro e o pergaminho. E até hoje se encontram esses manuscritos, né, guardados em vasos protegidos das intempéries do tempo. Precisamos deixar também claro, irmãos, que a Bíblia, na sua estrutura, está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele está dividido em 4 grupos. Pentateuco, Lei, que traz o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tem os livros históricos, que vai de Josué a segunda Crônica, segundo Crônicas. Tem os poéticos, que são os livros de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E temos os livros proféticos, onde temos 5 livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E temos também os livros dos profetas considerados menores. No Novo Testamento são 27 livros. Os evangelhos ou biográficos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, que é Atos dos Apóstolos. As epístolas, que vai de Romanos a Judas. E o profético, que é Apocalipse. É dessa forma que está dividido o cânon sagrado. E queremos deixar claro que a ordem desses livros não obedece uma ordem cronológica. A ordem aqui foi por classificação. Juntou-se todos os livros que faziam parte do Pentateuco, todos os históricos, depois vieram os poéticos. Então, eles foram juntados por classificação e não por cronologia. Se fossem juntados por cronologia, Jó estaria muito antes de Êxodo e talvez até dividindo o livro de Gênesis. Alguns salmos estariam desde do Êxodo até depois de Daniel. Então, foram classificados aqui por tipos, por grupos e nunca por anterioridade ou antiguidade. Nós temos também aqui, podemos trazer o exemplo do Novo Testamento. Nós temos o primeiro evangelho, que foi dado, inclusive essa ordem foi no concílio, quando juntou na Vulgata Latina, quando reuniu os livros sagrados, logo fizeram também essa organização. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, sim, foi o primeiro evangelho. João foi o último como está nessa ordem aí. Mas Lucas, ele relata que já existiam outros evangelhos, pode ter sido o terceiro, como também pode não ter sido o terceiro. Ninguém sabe, eu não sei exatamente quando foi que Mateus escreveu ou deixou seus registros. É certo que houve vários livros biográficos falando sobre Cristo e que alguns deles não foram aceitos ou incorporados ao cânon sagrado. No tocante aos idiomas, né, que foram utilizados para trazer o registro bíblico, nós temos o hebraico, que era a língua falada pelos judeus, mas que foi perdida durante o período do cativeiro babilônico, quando começaram, depois de 70 anos, perderam seu idioma original e passaram a se comunicar com o aramaico. E esse foi um trabalho também feito pelos escribas, inclusive Esdras, para recuperar, resgatar a palavra de Deus que estava toda no hebraico para trazer para o aramaico para que essa não se perdesse. Então, o hebraico foi a língua mãe do povo judeu e que foi onde foram escritos os livros antes do cativeiro. Depois do cativeiro, os livros já são escritos em aramaicos e o que foi escrito em hebraico também é traduzido para o aramaico. Depois nós temos o Novo Testamento, que foi praticamente todo escrito no grego koiné, mas existem os estudiosos que dizem que Mateus foi escrito também em aramaico, e é compreensível porque Mateus foi escrito para os judeus que falavam aramaico.
mas a Bíblia, ela depois foi totalmente traduzida para o grego, e não foi o grego culto, foi o grego koiné, o grego que todos falavam. Isso aqui corrobora com a nossa ideia de que Deus ele tentou se comunicar com o homem de maneira clara e objetiva, então ele não utilizava, não fazia rodeios para falar, então usou o grego koiné. Quando nós vemos também a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, nós vemos que o Vulgata Latina significa o latim vulgar, ou seja, o latim comum do povo. Então Deus sempre procura falar com o povo de uma maneira clara, que ele possa entender uma linguagem que seja compreensível para todas as faixas etárias e compreensível para todas as classes sociais. Nós entendemos também que o cânon é a coleção dos livros divinamente inspirados por Deus. Então, se não está na Bíblia, se não é um dos livros sagrados, e desta feita nós extrairemos os apócrifos, cânon é só livros divinamente inspirados por Deus. Isso sim faz parte, esse sim faz parte do cânon sagrado. Nós falamos aqui sobre a questão das traduções, em função das mudanças sociais contínuas que impactam na necessidade de interpretação das escrituras. Traduzir é sempre correr o risco de perder algo da força ou do texto original. Então não se pode comprometer seu conteúdo e a sua mensagem. É uma responsabilidade muito grande quando se fala em traduzir as escrituras, porque pode estar negando algo que a escritura afirme ou pode estar afirmando algo que a escritura negue. Então é um cuidado muito grande na questão da tradução, e é um trabalho feito com ajuda, com auxílio do Espírito Santo e com conhecimento muito aprofundado da língua original em que o manuscrito foi registrado, foi escrito, foi deixado para nós como legado. A Septuaginta, por exemplo, foi a primeira tradução do Antigo Testamento, que aconteceu lá em 277 a.C. e foi usada pela maioria dos primeiros cristãos. Certamente, esta versão da Septuaginta foi utilizada por Cristo. A Vulgata Latina já foi produzida por Jerônimo, lá no fim do século IV, né, antes do ano 400, foram reunidos em concílios e houve tradução, e inclusive foram tirados, excluídos todos os apócrifos nessa época, e ali foi finalizada a Vulgata Latina, que é a nossa Bíblia de hoje, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Só que esse livro estava em latim. Em 1628 foi que surgiu em Lisboa o João Ferreira de Almeida, que traduz a Bíblia do original para depois de convertido para o protestantismo, ele converte para o português. A partir daí é que surgem não novas traduções, mas versões da Bíblia, a NVI, NVT, Thompson e tantas outras traduções da linguagem de hoje, mas a tradução do original para determinadas línguas nós temos aqui. A Septuaginta, do hebraico, a tradução do hebraico para o aramaico. E a Vulgata Latina, todo o compêndio da Bíblia traduzido para o latim vulgar. E depois nós temos João Ferreira de Almeida traduzindo a Bíblia para o português. É claro que ele não concluiu esse trabalho, mas esse trabalho foi ele morreu antes e o trabalho foi continuado por outros escritores, como já foi tratado em sala de aula, e quando chega para nós, de Gênesis a Apocalipse, traduzido totalmente em português. Enfatizando, o pergaminho tinha que ser preparado de peles de animais limpos. Você não podia pegar pergaminho de animais que Deus considerava impuro para escrever as Sagradas Escrituras. Por mais que outros registros de livros históricos, de crônicas, de poesia pudessem ser escritos em qualquer pergaminho, o pergaminho, as escrituras sagradas só poderiam ser escritas em peles de animais que fossem considerados limpos, né, para não profanar as escrituras sagradas. Era esse o cuidado que os escribas tinham. Eram preparados somente por judeus, não aceitava que surgisse um escriba estrangeiro para transcrever o texto bíblico. Somente os escribas judeus podiam
transcrever o texto bíblico. As suas folhas eram unidas por fios também de animais limpos, porque tinha que costurar, e para costurar tinha que ser os fios formados a partir da lã o pelo de animais também limpos. Não podia, por exemplo, pegar o pelo de porco e fazer e costurar as várias páginas do rolo, né? Várias folhas do rolo. A tinta era especialmente preparada para este fim. Para os irmãos verem o cuidado que os escribas tinham quando se tratava de reproduzir o texto sagrado. E tinha outra coisa, o escriba não podia escrever uma só palavra de memória, mesmo que ele soubesse de qual texto bíblico. Ele tinha que estar copiando, mostrando que estava fazendo referência ao texto que ele estava reproduzindo. E tinha que pronunciar cada palavra. Enquanto ele escrevia, ele estava ali falando em voz alta, para que todos estivessem ali, talvez presente, testemunhasse que ele estava escrevendo de fato o que ele estava lendo. E as palavras também em letras eram contadas. Se não batessem, ou a quantidade, não correspondesse a quantidade de palavras e letras da cópia deles com o original, eles tinham que descartar. Imagine o prejuízo que era descartar esse material depois de escrito. E tinha uma outra coisa, tinham de limpar a pena com muita reverência antes de escrever o nome de Deus. Estava escrevendo muito bem o texto sagrado. Quando aparecia o nome de Deus, eles iam lá, limpavam a pena, melava de novo no tinteiro e voltava para escrever o nome de Deus com tinta nova. E um erro inutilizava uma folha. 3 erros inutilizavam todo o rolo. Então, era esse o cuidado que os escribas tinham, porque eles sabiam da responsabilidade que era deixar os registros sagrados para a posteridade. Então, tenhamos esse mesmo cuidado com as escrituras, para não aumentar, não diminuir e nem manipular a verdade sagrada. Façamos como os escribas. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Em outro momento estaremos juntos. Espero que o aprendizado nessa caminhada tenha nos feito crescer na fé e na confiança do nosso Deus. Um abraço a todos. Logo a seguir está as referências utilizadas para este trabalho. Dentre esses livros, eu aconselho que vocês adquiram uma Bíblia Pentecostal, que também adquira a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, expedido pela CPAD, e se puder ter uma enciclopédia bíblica também é muito bom para trazer a interpretação, e principalmente um livro de teologia sistemática. Busque um bom livro de teologia sistemática, porque vocês vão precisar nas próximas disciplinas.